E Bom aí? dia para todos, iniciando a nossa gravação, né? Bom dia. Novamente. Bom dia de novo. Olha só. Então, pessoal, antes de começarmos a falar sobre os fluxos migratórios na Europa, primeiro eu vou relembrar, né, o que são fluxos migratórios e para que serve a gente estudar os fluxos migratórios. Então, olha só, há muito tempo os seres humanos deslocam-se pela superfície terrestre, movimentando-se de um lugar para o outro para fugir de guerras, perseguições políticas ou catástrofes naturais ou em busca de novas oportunidades. Essas são as causas do fluxo migratório, ok? Isso não tem na apostila de vocês. Então, os fluxos migratórios, eles ocorrem por esses motivos aí, né? Fugir de guerras, perseguições políticas, aqui não falou não, mas perseguições políticas e religiosas, né? Catástrofes naturais ou em busca de novas oportunidades, né? No caso, os fluxos migratórios para os Estados Unidos, as causas, a maioria das causas, né, dos fluxos migratórios que ocorrem para lá são em busca de oportunidades de emprego. Então, pessoal, para que serve nós estudarmos os fluxos migratórios? Olha só, estudar os fluxos migratórios é importante para compreendermos os motivos que ocasionam tal deslocamento e entender a diversidade da população de alguns países. Então, pessoal, a etnia, né? Vocês estudaram aí sobre os vários grupos, iniciando a unidade aí sobre os grupos que compunham, né? A etnia europeia, tanto a língua quanto a etnia do continente europeu, e essa mistura, né? Essa miscigenação, isso veio através desses fluxos migratórios, ok? Então, os fluxos migratórios, eles contribuem para a linguística e para a etnia, a formação linguística e a formação étnica de um país. Compreenderam? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, tá tudo certo, né? Então, vamos dar sequência aí. Quem tiver alguma dúvida, põe a mãozinha na tela aí, por favor. Então, pessoal, olha só, lá na apostila de vocês agora, né? Durante o século XX, o continente, né? Aliás, o continente europeu, ele se destaca como destino principal dos fluxos migratórios mundiais. Então, os destinos principais dos fluxos migratórios, além do continente europeu, os Estados Unidos, né? A Austrália, talvez em menor número, e o Japão também tem se destacado muito aí nesses fluxos migratórios, né? Devido a essas condições, a melhoria nas condições de vida. Então, durante o século XIX, em virtude de vários problemas, né, principalmente políticos e sociais, ocorreu na Europa um movimento de repulsão populacional. Já durante o século XX, o continente passou a atrair populações de diversos países, e em especial da Ásia e da África. Os motivos dessa atração foram, em primeiro lugar, a reconstrução do continente, que tinha sido arrasado por guerras, e depois ocupação dos postos de trabalho ociosos em razão do baixo crescimento vegetativo. Então, pode marcar isso tudo aí, ó. Começa a marcar aí já durante o século XX, até baixo crescimento vegetativo, ok? Então, pessoal, olha só, analisando as pirâmides etárias e ao que vocês estudaram sobre a população europeia até agora, vocês sabem que
o crescimento vegetativo na Europa, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, né? Esse crescimento vegetativo, ele vem diminuindo. Por quê? Aí o que acontece? A taxa de natalidade, ela fica baixa, né? Então, são baixas taxas de natalidade. Por quê? Os europeus, eles estão tendo essa opção aí de ter cada vez menos filhos, né? E um outro detalhe que entra no crescimento vegetativo, a expectativa de vida é alta. Então, ou seja, a taxa de mortalidade também está diminuindo porque essa expectativa de vida ela está aumentando. E isso faz com que a população economicamente ativa ela fique cada vez mais reduzida, precisando de mão de obra imigrante, né? De mão de obra que vem de outros países. Então, olha só, há alguns anos, né, aqui fala também, né, que em geral esses imigrantes, eles recebem baixos salários, né, e a maior oferta aí para esses tipos de trabalho são serviços braçais. Ou seja, lá nos Estados Unidos, por exemplo, lá tem as vagas de emprego na construção civil são imensas, né? Então, na Europa, da mesma forma. Então, são serviços mais braçais. Há alguns anos, a Europa estabeleceu política de contenção de fluxos migratórios, né? Já que houve o aumento do número de trabalhadores desempregados, tanto os nativos quanto imigrantes, causando problemas sociais para os países europeus. Então, o aumento aí, né, desses trabalhadores desempregados, nativos são os próprios europeus. Então, com o aumento desse número, isso fez com que o país, com que causasse aí vários problemas sociais. Então, olha só, falando sobre os problemas sociais, lá na próxima página, 343, os problemas sociais ainda se agravam com o processo de globalização que facilitou a entrada de empresas europeias em outros países. Ou seja, algumas empresas europeias, elas estão optando por investir em outros países. Que países são esses? Né? Que é o caso da China e dos países que fazem parte dos tigres asiáticos. Atraídas pela mão de obra barata e pelos incentivos governamentais, eles se deslocaram para países como a China, chamados tigres asiáticos, aumentando o desemprego na Europa. Né? Pode marcar tudo isso aí, ok? Primeiro parágrafo todo, da página 343. Então, pessoal, com a eliminação de postos de trabalho, os imigrantes passaram a ser vistos como concorrentes dos nativos, né? O que fez serem discriminados e marginalizados. E com isso surgiu a xenofobia, né? Inclusive, aqui no Brasil, a vinda desses imigrantes para cá é vista como se... aliás, os refugiados, né? No caso, que no Brasil recebe muitos refugiados. Então, a vinda deles para cá é como se eles fossem uma concorrência para os nativos, para os brasileiros, né? Igual, desde que iniciou a guerra na Síria, muitos sírios, né? Eles têm se espalhado aí pelo mundo inteiro, né? Não só sírios, mas outros fugindo de guerra, fugindo de terrorismo, né? A diferença entre imigrante e refugiado é que o imigrante, ele sai da sua terra por vontade própria. E o refugiado, ele sai porque ele é obrigado a sair, se não sair, ele morre. Essa é a diferença entre imigrante e refugiado. Então, por causa da crise política e econômica, né, em muitos países, os refugiados, imigrantes que fugiram, né, para outros países como consequência de perseguições religiosas ou políticas em seus países de origem, são vistos por grande parte da população como responsáveis
pelos problemas enfrentados pelo continente. Então, tais como atos de terrorismo e xenofobia, né? Xenofobia, vocês sabem aí que é a aversão a uma raça, a um povo, né? E outra coisa, eu queria falar para vocês sobre esse QR Code que está aí no cantinho do início aí da página. Tá vendo lá em cima de verde um QR Code? Depois, quem puder, quem tiver aquele aplicativo de abrir o QR Code, depois que a aula terminar, né? Quiser acessar esse quadrinho, nesse quadrinho tem a história de um menino de 8 anos, né? Que veio refugiado. Então, mostra também várias fotos em a situação. Lá tem um conjunto de fotos lá da situação de o que acontece com esses refugiados quando eles saem dos seus países, né? Aonde eles dormem, como eles vivem. Então, lá tem a primeira história desse menino chamado Delaga, né, de 8 anos, e mostra essas fotos também de outros refugiados. Agora vamos falar sobre a qualidade de vida, né? Então, assim, de maneira geral, vocês sabem que o continente europeu, ele oferece, né, uma ótima qualidade de vida, uma boa qualidade de vida para a sua população em geral. Isso pode ser evidenciado por meio da alta taxa de expectativa de vida, né, que são os fatores que analisam os dados do IDH, que é do Índice de Desenvolvimento Humano, né? A elevada renda per capita, as altas taxas de alfabetização e das baixas taxas de mortalidade infantil, né? E o acesso à água tratada e à rede sanitária. Então, aqui está falando, né, que você já estudou sobre esses indicadores de saúde na disciplina de ciências. Então, pessoal, olha só, nós temos um quadro aí a seguir, né, sobre os dados econômicos de alguns países europeus, dados sociais e econômicos. Lembrando, né, que tem o IDH completo, né, do país e analisando parte por parte do IDH, que é a expectativa de vida em anos estudados, a expectativa de vida, né, em anos, a renda per capita. Vocês sabem que a renda per capita ela é só uma base, né, que a renda que é o PIB dividido pela população. Então, essa renda per capita ela é uma base. E a taxa de alfabetização. Então, pessoal, olha só. Aí tem a Alemanha, né? Então, não está na ordem de maior IDH. Por quê? O maior IDH do mundo pertence à Noruega, ok? Noruega 0,944, que é um IDH considerado muito elevado. Vocês sabem que as taxas de IDH, elas se dividem em elevado, em baixo, médio, elevado e muito elevado. Ok? Vocês lembram disso? Vocês estudaram sobre isso ano passado? Quem está lembrando disso aí? Sim. Lembram? Ok. Sim. Então, baixo, médio, elevado e muito elevado, né? E aí nós temos vários países europeus e o Índice de Desenvolvimento Humano, com destaque aí, né, para a Alemanha, para a Noruega, quer ver? Outro país com IDH alto, o Reino Unido, né? Os maiores países aí com IDH alto. Então, olha só, a expectativa de vida em anos, né? A Noruega tem 80, vamos pegar a Noruega e a Alemanha, e o menor deles, qual que é o menor deles? Vamos fazer uma análise aqui nesse sentido. O menor deles, me ajuda a olhar aí, gente. Então, eu acho que é a Bósnia. Que tem o menor IDH. É a Bósnia. É a Bósnia. Então vamos pegar aqui os dois, o maior de todos, que é a Noruega. Vamos pegar a Bósnia e vamos pegar a Alemanha, né? Então,
A expectativa na Noruega, a expectativa de vida em anos, né? A expectativa na Noruega é de 81,6 anos. Só para vocês terem uma ideia, de um país africano, por exemplo, a expectativa de vida lá fica em torno de 50 e 60 anos. Só? Só. Nossa! Fernanda chegou, que maravilha, está a turma toda, ó. Então, na África, no continente africano, sim, os países lá, a expectativa de vida deles é em torno de 50, 60 anos, no máximo 60 anos. Então, pessoal, olha só, olhando aí na Bósnia, né, a expectativa de vida já cai um pouco para 76,5. Na Alemanha fica mais ou menos equiparado com a Noruega, né, 80,9, pouca diferença. Então, sobre a renda per capita ela é calculada em dólares, tá? A renda per capita, a renda por pessoa. Gente, lembrando que a renda per capita não quer dizer que todas as pessoas desse país recebam essa quantidade. Isso é uma média, tá? Então, olha só, a renda per capita na Noruega, ela fica em torno de 74 mil dólares, né? Aproximadamente aí 74 mil dólares. Já na Alemanha, a renda per capita ela fica em torno de 41.686 dólares. E a renda per capita na Bósnia, ela fica em torno de 4.191 dólares, para vocês verem as divergências. E lembrando também que quanto menor a população de um país, maior será a renda per capita. Por exemplo, a Oceania, analisando os continentes, né, todos os continentes, a Oceania, ela é o continente que tem a menor população, vamos dizer assim, e a Oceania ela tem a maior renda per capita do mundo, porque a população lá é pequena, né? O PIB é alto graças à Austrália e dividindo o PIB aí pela população que é pequena, acaba que dá uma renda per capita alta, tá? Então, mas como eu disse, não quer dizer que todas as pessoas recebam aquele mesmo salário, tem aquela mesma renda per capita. Tudo isso são médias, né? São médias feitas. Então, olha só, os dados da tabela indicam diferenças socioeconômicas entre os países europeus, né? Nós pegamos o mais alto e pegamos o mais baixo. Vocês viram aí a diferença socioeconômica, né? A Bósnia, no caso, que é o menor, aliás, a Bósnia não tem a menor expectativa de vida, né? Eu acho que a menor expectativa de vida está aqui, ó, está na Ucrânia. Então, analisando separadamente, não quer dizer que o país tem o menor IDH de todos esses que estão aí, que ele tem a menor expectativa de vida, que ele tem a menor renda per capita, que ele tem a menor taxa de alfabetização. Então, tudo analisado separadamente. Percebe-se que os países localizados na região leste ou oriental têm a menor renda per capita, menores taxas de IDH e a menor expectativa de vida, ok? Então, os países, com certeza, os países que ficam mais a oeste do continente europeu, eles são os países que têm os melhores IDHs e a melhor qualidade de vida. Eles são os países mais industrializados. Agora, os países do leste e os países mais ao oriente aí do continente europeu, né, mais próximos ao oriente, os mais próximos ao ocidente, eles são os países mais desenvolvidos. Os países mais próximos ao oriente, que são aqueles que ficam lá próximos à Ásia, eles são países que têm uma menor qualidade de vida, eles são menos industrializados. Então, pessoal, olha só, nós temos aí, né, continuando aí, nós temos um quadro aí sobre a desigualdade econômica. E também falando, olha só, apesar que alguns países da porção oriental da Europa terem o IDH classificado como muito elevado, né, que é o caso da Eslovênia,
República Tcheca, Estônia, Polônia, Lituânia, Eslováquia, Hungria, Letônia, desculpa, Croácia e Romênia, ocorre desigualdade econômica. O motivo é que esses países também apresentam as maiores diferenças quanto à distribuição de renda de suas populações. Sobre esse assunto, observe o mapa a seguir. Falando sobre isso, eu tenho um exemplo claro aqui no Brasil. No Brasil, nós temos um IDH considerado elevado. Mas vocês todos que estão aí, vocês acreditam que o IDH do Brasil ele seja elevado para todas as pessoas? Não. Então, é a diferença social que entra aí, né? Então, o Brasil é considerado, né, um país com IDH elevado. O Brasil está em volta de 0, quase aproximando 0,800, né, o IDH do Brasil. Mas, para nós brasileiros, para nós habitantes, nós não sentimos que nós estamos com o IDH elevado, né? Então, o Brasil está muito carente em saúde, educação principalmente, né? Então, está tendo muita falha nisso aí. Então, justamente por isso que a gente mora aqui, a gente vê a situação, a gente percebe aí, né? Que a saúde, igual, por exemplo, quantas pessoas, né, analisam os dados analisados também, a saúde também entra nisso, quantas pessoas que ficam numa fila, por exemplo, que necessitam do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, quantas pessoas que ficam numa fila esperando um exame, uma biópsia, né? Às vezes aquela pessoa está com um problema, está com algum tipo de tumor, espera fazer um exame, uma biópsia, isso aconteceu lá na minha cidade, e quando esse exame é liberado para aquela pessoa, a pessoa já morreu. Então, infelizmente, nós não sentimos o IDH do Brasil como um IDH elevado. E o mesmo ocorre nesses países, né? Eles se classificam como IDH muito elevado, mas existe claramente uma forte desigualdade econômica, além de desigualdade econômica, uma desigualdade social também, né? Então, olhando esse quadro aí, nós temos aí para esse quadro aí da Europa, né, sobre a desigualdade econômica. E analisando essa renda per capita em dólares, né, nós temos aí, ó, esses círculos que estão com as cores mais escuras. Então, não tem como eu falar essas cores, porque está tudo em degradê, para mim, ou é laranja ou é amarelo, ou é claro ou é escuro, né? Então, eu estou enxergando dessa forma. Então, onde tem laranja escuro são aqueles que têm uma renda per capita, né? Uma renda per capita de mais de 30 mil dólares, ok? Então, olha aí, localizem esses lugares. Lembrando que o tamanho do círculo, olha só, lá em cima, ó, o tamanho do círculo depende da população, né? E essa população medida em milhões de habitantes, né? Então, o tamanho do círculo, aí tem os números aí da população. Ok? Então, pessoal, olha só. Os países aí com as maiores rendas, né, per capita, nós temos a Alemanha, a França, o Reino Unido também, né, com uma população, se o círculo está médio, na verdade, é porque a população ela vai em torno de 80 milhões de habitantes, né? E, olha só, analisando aí as menores rendas, os menores PIB per capita, na verdade, né? PIB em dólares. O PIB é o valor que é arrecadado por um país, né? É o Produto Interno Bruto. Então, os maiores PIB per capita em dólares são da Alemanha e do Reino Unido. Alemanha, Reino Unido, França. E também tem Países Baixos, Bélgica, Suécia, Noruega. E o círculo, ele depende do tamanho da população. Se for um círculo maior, população maior, círculos menores, a população menor, né? E aonde tem um losangozinho, é uma população com menos de 2 milhões de habitantes. Então, olha só, pessoal, sobre a urbanização agora. Vamos falar sobre a urbanização do continente europeu. Então,
Quanto à urbanização, né, a maioria da população europeia vive em áreas urbanas, cerca de 75% da população europeia em áreas urbanas. E esse fato, né, está ligado ao desenvolvimento comercial, à indústria, né, à inserção de tecnologia, e a inserção de tecnologia, né, aliás, no meio rural, substituiu a mão de obra do campo pelas máquinas, a mão de obra no campo pelas máquinas, e isso acabou levando a população ao êxodo rural, né, a sair do campo para a cidade em busca de emprego. A mecanização do campo causou aí esse êxodo rural. Então, os maiores centros urbanos do continente estão principalmente nas áreas próximas ao litoral e nas áreas próximas a rios importantes. Vocês estudaram aí na unidade 4, né, da apostila 1, sobre os rios europeus, né, e a sua importância. Então, esses locais aí com o rio Danúbio, o Reno e o Sena, né? Então, olha só, aí tá mostrando tem uma imagem aí no final da folha mostrando sobre a urbanização em torno do rio Sena, em Paris, na França. Então, entre os principais centros urbanos do continente, né, também se destacam as regiões de Paris, né, as grandes capitais aí, Paris, Londres, Roma, Barcelona, né, Madrid, Viena, capital da Áustria, Istambul, lá na Turquia, e Moscou. Veja as imagens a seguir. Essa imagem aí mostra uma arquitetura de Londres, na Inglaterra, né? Uma imagem, aí nós temos um rio que corta a Inglaterra. Qual que é o nome desse rio, pessoal? Quem lembra? Vixe. O que passa por Londres. É aquele lá que já foi muito poluído, que incomodava até os ministros nas reuniões parlamentares. Eu esqueci. Rio Tâmisa. É isso aí. Então, gente, olha só. Embaixo também nós temos uma outra imagem. Essa imagem, ela mistura um pouco uma arquitetura mais moderna. Essa imagem é de Moscou, né? Capital da Rússia. Então, essa imagem, ela mostra uma arquitetura moderna com uma arquitetura mais antiga, né? Então, olha só, lá no fundo dessa imagem nós vemos prédios, nós conseguimos ver aí prédios belíssimos, com formas diferentes, né? Quando eu olhei essa imagem assim rapidamente, me veio outro país à cabeça que tem uns prédios também com essas formas diferenciadas, né? Um lugar maravilhoso, que acho que é o sonho que todo mundo deve conhecer, Dubai, né? Não sei o de vocês, mas o ano que vem eu vou para lá, tá, gente? Então, olha só, diferentemente do que ocorre em outros países, como os latino-americanos, né, grande parte da população europeia vive em pequenas e médias cidades. Aqui no Brasil, não, grande parte assim, da população brasileira vive nas grandes cidades. Tanto é que São Paulo, né, é a maior cidade do Brasil em termos populacionais, e São Paulo tem uma contribuição aí de quase 50% da população brasileira. São Paulo não, desculpa, o Sudeste inteiro, né, ligado a essas grandes cidades aí, grandes estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, né, eles detêm, além do Espírito Santo, eles detêm aí o Sudeste inteiro, mais de 50% da população. E essa população distribuída nesses grandes centros urbanos. Cabe ressaltar que os países europeus eles não são homogêneos. Os países mais desenvolvidos têm maior taxa de urbanização. Já nos países menos desenvolvidos, menor taxa de urbanização. Pode marcar isso aí, viu, pessoal?
pois suas atividades econômicas estão mais voltadas ao setor primário. Então, nos países menores, as atividades econômicas, elas estão voltadas ao setor primário. Na próxima unidade da apostila, de geografia, olha só, nós vamos estudar sobre os aspectos econômicos aí do continente europeu. Então, nós vamos estudar os 3 setores. Vocês sabem que o setor mais relevante da economia é o setor secundário, né? Então, por isso que esses países aí, os países menos desenvolvidos, né? As atividades deles estão ligadas ao setor primário, que é o caso da Albânia, da Bósnia, da Moldávia e outros países também, né? O crescimento dos centros urbanos ocasionou problemas para o continente como desmatamento, poluição sonora, né? A poluição do ar, da água e os congestionamentos. Então, deixa eu ver o que mais que tem de importante aqui para dar tempo da gente falar sobre tudo. Aqui. Para amenizar, os países europeus enfrentam problemas urbanos há algum tempo, principalmente nas grandes cidades. Um exemplo são os congestionamentos. E para amenizar esse problema, muitos governos investiram em transporte público de qualidade e assim incentivaram o seu uso. Os primeiros metrôs e linhas de bonde foram implantados na Europa. Então, pessoal, no continente europeu, as pessoas são incentivadas a usar transportes públicos, a deixar seu carro na garagem, justamente para minimizar a questão dos congestionamentos. O sistema de metrô e dos transportes públicos que mais recebem investimento em vários países europeus. Por quê? Eles recebem investimento porque um grande número de pessoas, né, utilizam esses transportes públicos, né, justamente para evitar esses congestionamentos. Igual aqui no Brasil tem que ser feito um trabalho muito grande, né, na mobilidade urbana, principalmente das grandes cidades, né, das grandes capitais, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, né, no Rio de Janeiro. Então, em tempos de pandemia, eu não sei se vocês acompanham jornais, né, o maior problema em tempos agora desse problema do coronavírus é a aglomeração dentro dos transportes públicos brasileiros. Gente, aqui em Valadares, não precisa ir longe, não. Aqui em Valadares, pega um ônibus desses 4h30, 5h30 da tarde. Como que em tempos de uma pandemia, onde a gente não pode ter contato, onde a gente não pode ficar aglomerado com o outro, a gente pega um ônibus em plena 4h30, 5h da tarde, principalmente para essas linhas que vêm cá para o nosso bairro. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui, não sei se todos vocês moram do lado de cada ponte, mas um ônibus que vem para cá nesse horário, ele é uma aglomeração que as pessoas faltam um pouco a cair da porta do ônibus quando o ônibus para descer alguém. Então, esse problema de mobilidade urbana, ligado à mobilidade urbana, ele tem que ser olhado principalmente nas grandes cidades. Aqui em Valadares, a região é considerada uma cidade, né, uma cidade polo. Então, ela é uma cidade referência para outras tantas cidades pequenas, né, ao redor aqui da nossa região. Então, tem que ter um investimento nisso aí. Igual vocês viram que lá na Europa, ela investiu nisso aí para evitar esse congestionamento. Tanto é que os congestionamentos, eles causam um desarranjo psicológico muito grande em todas as pessoas. Então, uma outra solução, gente, encontrada aí, né, um transporte alternativo no continente europeu é o uso da bicicleta, né? Então, o uso da bicicleta, por quê? Ela contribui para minimizar os congestionamentos, além de contribuir também, né, com o planeta, porque a bicicleta não emite, a bicicleta é ecologicamente correta, vamos dizer assim.
E outra coisa, além de tudo, né, a gente fala também sobre a poluição causada pela emissão de gases, que prejudicou muito a qualidade de vida das populações, né? E por isso também tem esse incentivo aí a utilizar transportes alternativos que contribuam com o meio ambiente. Então, olha só, um problema ambiental típico de grandes cidades, tanto as europeias quanto as localizadas nos demais continentes, é o lixo, né? Então, que é o caso da Alemanha, por exemplo, é um exemplo, recicla 45% dos lixos urbanos. E aí, lá no finalzinho, está falando sobre a Noruega, né, que apresenta o maior IDH do mundo. Ela alia o crescimento econômico quanto urbano, né, com a qualidade de vida da população. Então, só para frisar isso aí, nós vamos deixar para a próxima aula, nossos minutos restantes. Ele está terminando aqui. E na próxima, no chat online de quinta-feira, nós vamos falar só um pouquinho sobre esse restante que ficou aí no final. Ok, pessoal?